Tô eu aqui de novo, né? Depois daquele vídeo lá que o karaokê, voltei. Quero até agradecer que eu fiquei feliz, né? Depois que eu lancei aquele vídeo lá, quando saio aqui de casa e passo, tem umas vizinhas que ficam sentadas aqui perto, elas olham muito pra mim, ficam comentando. Acho que é aquela coisa, né, de ter um artista morando perto de casa, emociona as pessoas, né? Recebi até rosas outro dia, cheguei aqui no portão, tinha um buquê de rosas lindo, fiquei feliz, falei, pô, tô fazendo sucesso. Aí peguei assim, fui ver o cartão, tava escrito Tonhão Forever. Bom, tô de chapéu também, que dizem, tem uma sombra ali atrás, né? Andaram comentando sobre essa sombra, eu falei, vou pôr um chapéu aqui pra mudar a sombra, pra ver se a coisa muda. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, é assim, dois motivos, né? Algumas pessoas, né, já que eu falo que a minha crença em Deus tem a ver com minhas experiências próprias, vividas, né? Com o meu cotidiano, eu falo que tenho muitas experiências, muitas vivências com Deus, mas que eu digo, uma vivência minha não serve para você. A minha experiência pode provar algo para mim, mas não vai provar algo para você. Isso não significa muito pouco para você. Então eu prefiro não falar, porque vai ter uma série de questionamentos, vai ter uma série de coisas, e não vai adiantar eu ficar falando porque eu vivi a situação. E eu sei o quanto aquilo é verdadeiro ou não, tanto que há muitas experiências minhas, que depois de uma fase, né, da minha vida, eu comecei a questionar realmente a existência de Deus e a veracidade disso, e muitas experiências eu descartei. Eu falei, não, aquilo não foi bem do jeito que eu tinha pensado. Foi emoção, foi uma outra situação, eu comecei a ver. Mas ainda sobraram. Isso naquele período, já tem muitos anos atrás. Eu vi que sobravam algumas coisas que eram verdadeiras, e depois continuei tendo outras experiências, outras vivências minhas. Já aproveito para dizer, olha, eu percebi que talvez algumas pessoas pensem que eu estou falando de materialização de espírito, de ectoplasma, de mesas girantes e tal. Cara, eu não sou espírito, eu nunca vi um ectoplasma. O mais perto que eu já cheguei disso é quando eu estou com sinusite muito forte. Fora isso, não tenho a menor ideia do que é ectoplasma, nunca vi materialização de espírito. Já vi fenômenos de intervenção espiritual no mundo físico, isso sim, mas materialização não. Nunca vi objeto assim se movendo sozinho, não é disso que eu falo. E eu vou aproveitar também, além de contar a minha experiência, de tocar num assunto que eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso, né? Sobre eu falar em línguas estranhas, e até que assim, eu concordo com parte do que essas pessoas falaram, mas eu quero dar uma outra visão aqui e contar, e aí fica a cargo de vocês. Eu não vou citar a pessoa que estava junto comigo, porque hoje eu não tenho mais contato com essa pessoa. Eu imagino, não sei se ela gostaria que eu falasse sobre isso ou não, uma amiga minha, eu não sei se ela gostaria, né? Amiga, sendo que eu não vejo há muitos anos, né? Se ela gostaria que eu citasse isso. Mas vamos lá, bom, eu já falei que já fui crentão, né? Fui evangélico fanático, bitolado, penteca, né? Que não é pentecostal, é penteca. Eu vou ver se até eu acho, e põe aqui na descrição, eu ia muito no monte, é um monte que fica ali no Rio de Janeiro, em Mesquita, né? Que fica entre Nova Iguaçu e Nilópolis. Tem uns vídeos de lá, né? E eu já fiquei acampado lá, e acampado assim, você leva um plástico, não é barraca, monta com vareta, com um pedaço de pau, leva uma panelinha, leva miojo, faz fogueira, faz comida. Era assim mesmo, um negócio bem radical, né? Eu já fiquei acampado algumas vezes lá, já me embrenhei. E nesse monte que vai aparecer nos vídeos aí, é a primeira parte, tem coisa mais lá para trás na mata. Se você for no Google Earth, botando a língua entre os dentes para falar inglês quase igual como eu canto, você vai dar uma olhada lá nesse monte, você vai ver que é matão mesmo, né? E eu já fui lá para trás nessa mata. Mas então, na experiência em si, eu ia muito culto, a gente ia num culto no lar. Terminou o culto no lar, era uma comemoração, o pessoal ia subir um grupinho pro monte, de noite, né? Que é comum. Esse monte lá, durante o dia, em dia de feriado, dá 2.000 pessoas ali fácil. E à noite, eu acho que nunca você vai ter menos, olha, noite muito fria, umas 30 pessoas, noite mais agradável, final de semana, 200. E aí eu subi lá com o pessoal, só que no caminho que a gente foi subindo, eu estava com essa amiga, ela começou a falar em línguas. E ela realmente, ela mesmo, não tinha controle. Ela até falava, me sacudia, pedia para outras pessoas que ela queria falar em português, ela não conseguia. Ela chegava a fazer assim, e Ripalabaxéia e tudo mais e tal, né? Eu tô fazendo Ripalabaxéia de brincadeira, que nem, apesar de dizer Ripalabaxéia, Canta Zumbi, Plova de Faixa ser o mais comum, mas tem muitas outras sequências e vamos dizer idiomas diferentes, né?
E ela não conseguia. Tinha até uma irmã nossa, assim, muito bacana, que resolveu expulsar, porque achou que era uma coisa errada. Aí essa minha amiga, assim, e ela queria parar de falar, ela não fez isso por ela. Botou o dedo na cara dela e falando em línguas, começou a brigar com ela, né? Ela ficou meio sem jeito e saiu. E ela falava comigo, eu falei, tá, e aí, não tô entendendo chongas. E ela falando e já um pouco angustiada já. Aí apareceu um cara que veio lá do outro lado, que eu e ela vimos pela primeira vez aquela noite e nunca mais tornamos a ver, pelo menos até enquanto eu tive contato com ela, e eu acredito que ela não viu até hoje. Isso aí já faz... Pô, deve ter uns 20 anos já. Não. De 15 a 17 anos. E esse cara começou a interpretar o que ela falava. Até aí, você fala rei Palabaxé, eu falo boa tarde. Você ter plovas, eu falo vou tomar um café. Tanto faz, né? Você pode falar qualquer besteira. O problema é que esse cara começou a interpretar as línguas dela e o que ele falava fazia muito sentido com ela, que ele não conhecia, trazendo uma mensagem muito específica. Não é, você tem que ser mais espiritual, você tem que ser mais bonitinha. Não, falando coisas particulares dela, que eu sabia pela nossa amizade, pelas nossas conversas, que eram muito pertinentes e que não era jogado ao alto, qualquer coisa, vou jogar aí que vai bater. Depois ela falando em línguas, ele viu, não, agora o senhor está falando com você. E começou a traduzir para mim. Além dele falar coisas pertinentes, ele, no caso, ela fazia as previsões e ele interpretava. E ele não nos conhecia. E ela estava falando em língua estranha, ela não sabia o que estava falando, eu não sabia o que estava falando, só ele estava entendendo. E começou a fazer previsões para minha vida e para minha família. Inclusive ele citou, na época eu morava no Rio de Janeiro, ele citou da minha família que mora em São Paulo. Ele falou, nossa, tem pessoa que mora lá em São Paulo, tá? Citou pessoa, tudinho. Eu falei, realmente tem. E falou coisas que ocorreram na vida daquela pessoa que ele citava. Como falou coisas sobre a minha vida que depois ocorreram. E que não é, você vai descer do monte e vai pegar um ônibus. Não, ele falou, cara. E segundo o que a gente entendeu, ela falava sem saber e ele interpretava. E depois aí, ele começou a ficar meio sem graça porque falou que aí o senhor, usando ela, estava falando com ele. E ele ficou muito sem graça lá, ele até comentou uma parte, depois o resto não preferiu dizer, e só depois disso ela parou de falar em línguas. Imagine que ela, da gente começar a subir o monte até encerrar, deve ter levado 1 hora, ela já estava angustiada. Mas realmente a mensagem foi muito direta, não tinha a ver com ser interpretativo, de eu interpretar aquilo, porque assim, o cara não me conhecia para contar tipo assim, ela fala eu invento qualquer coisa. Ele falou uma coisa pertinente, ele interpretou algo totalmente pertinente, uma pessoa que não me conhecia, que não a conhecia, que nós nunca tínhamos visto antes e não voltamos a ver. E tudo que ele falou para ela e para mim teve muito a ver. Inclusive quando fez previsões. As previsões se cumpriram. Então assim, eu concordo com muito o que se fala das línguas estranhas. Tem lugar que ensina a falar, você tanto ouve o cara falar, tanto que o Deplovas, Kobasnai, eu não sei o que, por qualquer lugar você vai escutar isso. Mas existe, eu já vi que existem idiomas bem diferentes, né? E como eu já citei em outro vídeo meu, acho que é naquele Ordem Melquisedeque, a parte 1, eu sinto que eu conheci profetas e profetisas, né? Explico lá que não é nesse sentido geral que as pessoas veem a palavra profeta, e falou coisas que se cumpriram. Foi uma experiência muito marcante e muito comum, eu cansei de ver isso, que hoje eu interpreto que são médiums. A palavra fora do meio evangélico é médium, a palavra no meio evangélico é profeta, a palavra da Bíblia é profeta evidente, porque isso também está citado na Bíblia. Então assim, eu não quero generalizar, vocês sabem que eu já fui evangélico, não sou mais, e até pretendo fazer um outro vídeo falando da igreja perseguida, que hoje persegue, né? Onde eu vou falar um pouquinho pesado também da igreja evangélica, mas eu também sei ver o lado bom. Não é tudo que está lá que é enrolação, tem muita gente séria, muita gente honesta, muito fenômeno espiritual real, verdadeiro, existe cura sim, existe esse falar em línguas de verdade, existem interpretações e profetas verdadeiros. Agora, existe muita gente que está se auto-enganando, a pessoa não é que ela está enganando outra, ela está enganando a si mesma. E tem os espertalhões e os malandros, a gente tem que saber dividir. Como no espiritismo tem muito fenômeno real, muita coisa boa no espiritismo, e tem suas falcatruas também. Acontece. Em todo lugar isso acontece. Né? Se eu não estou enganado, estou falando de memória aqui, Tales de Cardan, né, que se eu não me engano era um biólogo, ele, né, falsificou lá umas evidências sobre evolução, opção de coisas, que depois descobriram que eram falsificações. Quer dizer, era um cara que estava falando sobre evolução, sobre opção de coisas e falsificou provas, e depois foi confirmado. Depois até se alguém souber e dar uma confirmada, eu vou soltar o vídeo assim mesmo, se eu estiver falando besteira, depois eu me desculpo. Mas é isso aí, gente, eu contei uma experiência pessoal minha, particular minha, falei sobre falar em línguas, e aí vocês ponderam e veem que resultado vocês chegam disso.
Valeu, até a próxima. Se quiser me contratar aí para algum show, é só deixar uma mensagem aqui. Eu acho que eu vou engrenar nessa carreira que o negócio vai dar certo. Valeu, tchau, tchau, gente.